podcast! E aí, boyceta? Tudo bem? Tô bem na medida do possível, né? Isso, Quem caminhando. tá bem? Quem tá? Essa é a pergunta. Você tá bem? Eu não vou nem responder. E aí, galerinha, como vocês estão? Hoje a gente vai falar sobre guerra às drogas. Eu sou o Astro, redutor de danos pelo Centro de Convivência Edley e psicólogo também. Eu sou a Danê, redutora de danos pelo Edley, ativista e estudante. Esse podcast faz parte do projeto Pega a Visão, que são ações de redução de danos no contexto da prevenção combinada. A visão que a gente vai passar aqui hoje é sobre prevenção combinada e tratamento. A gente também faz parte do Centro de Convivência Edley, que é uma organização civil pensando no uso de substâncias e em minimizar os riscos. Desde 98 essa instituição funciona aqui em São Paulo. Hoje a gente tá com um convidado da Amparar. Vou pedir pra você se apresentar um pouquinho. Seja bem-vindo aqui no nosso podcast. Obrigado pelo convite, ter aceito. Bom dia, agradeço o convite, a Edley, a parceria aí, parceiros de alguns anos e muito feliz de estar aqui com vocês. Eu sou o Fabinho, faço parte da Amparar, que é a Associação de Familiares e Amigos de Pessoas Presas e Internos da Fundação Casa. Também construo a Frente Estadual pelo Desencarceramento e a Remove, que é uma rede de familiares e mulheres na América Latina. Fabinho, o que é guerra às drogas? Guerra às drogas, acho que ele é um termo cunhado para justificar o controle de corpos e determinados corpos nessa sociedade que estabelece uma relação direta com a punição em detrimento a uma possibilidade de cuidado, uma possibilidade de saúde, né? Pensando que saúde não é a ausência de doenças, mas outras coisas que precisam ser pensadas. Então, se estabeleceu uma ideia de guerra às drogas, né? Acho que é um termo que vem, é um termo estadunidense, que chega aqui no Brasil para pensar a manutenção desses espaços de privação de liberdade, sejam eles as prisões, os manicômios e tantos outros lugares, as comunidades terapêuticas. Então, se determinou que um grupo fazia uso abusivo ou problemático de substância, e aí esse grupo precisava ficar apartado da sociedade, e não se entende esse grupo como parte da sociedade que precisa lidar com as questões que são questões de âmbito geral, né? Todo mundo precisa lidar com isso, porque todos nós fazemos uso de alguma substância, de alguma droga. Estou aqui hoje tomando a minha droga de preferência, que é um café, e eu sou movido a isso. Sem droga não dá pra viver. Sem droga, né? Não dá pra viver. No pelo é muito difícil. É complexo. Por que falar de guerra às drogas e racismo, e por que esses temas eles são tão relacionados? Porque é isso, né? Esses grupos que a sociedade, né, que o Estado, de uma forma geral, tenta estabelecer um controle, são grupos que, historicamente, vêm sendo marginalizados e vêm sendo estabelecida essa relação de controle, né? Acho que desde o primeiro momento que a primeira pessoa escravizada, sequestrada em África, chegou aqui no Brasil, se estabeleceu mecanismos de controle, tecnologias de tortura para, de alguma forma, não ter a possibilidade que essas pessoas pudessem desenvolver todas as suas potencialidades diante desse cenário, né? Então, você vai, em dado momento, estabelecer esse controle na perspectiva do trabalho escravizado, e depois, né, nos mecanismos, né, de contenção, as senzalas e todos os outros mecanismos de tortura no período da escravização. E aí, na era moderna, você vai estabelecer essa relação com a prisão. A prisão, ela é um contínuo do processo escravista, e aí a gente precisa entender todos os mecanismos, né? Esses dias eu estava lendo a partir de uma inquietação, né, de uma professora numa atividade que nós estávamos. Ela trouxe as ordenações, né, os períodos do Império no Brasil, e como se davam as normas, o estabelecimento das regras, né, não eram pelos códigos penais, esses códigos penais civil, os códigos que a gente tem hoje, mas eram as ordenações, né, vindo direto da corte de Portugal. Então, ela trouxe uma situação relacionada às ordenações filipinas, que era esse termo, a morte natural para sempre.
E isso me pegou muito, assim, sabe? Era uma quarta-feira, a gente estava nessa atividade, eu ouvi isso e voltei para casa pensando nisso, né? E o que seria as prisões se não um contínuo dessas ordenações, só que num outro formato, né? Então, a morte natural para sempre, ela se dá hoje pensando esse lugar das prisões. E aí não dá para pensar esse lugar das prisões sem pensar esse lugar das guerras drogas e como esse mecanismo é um mecanismo que se estabelece essa morte natural para sempre. E na maioria das vezes, a ideia de naturalização é uma ideia que passa aos nossos olhos sem muita percepção. A gente vai simplesmente, natural, mas ele cometeu um crime, ele tá lá, sabe? E aí essas pessoas estão nesse processo. Porque quando elas saem das prisões, por conta de uma situação que elas estavam ali pensando, né, todas as dificuldades e os processos que a gente vive em sociedade, e viver sem droga é foda, então você vai buscar esses outros mecanismos. Mas a partir de um determinado grupo, isso passa a ser ilegal. Porque as pessoas não chegam a 1 milhão lá no Mackenzie, não chegam a 1 milhão lá na PUC, na USP, com as pessoas que estão fazendo uso de substâncias. O problema não é a substância, o problema são as pessoas que fazem uso da substância. Quais pessoas, né? Aí isso se torna um problema. E para essas pessoas já está definido. As ordenações filipinas, elas são datadas no período de 1600. Mas ainda hoje elas valem para alguns corpos em determinados territórios. Então, a morte natural para sempre, ele é um processo contínuo nas nossas vidas e a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa falar que a gente precisa cuidar dos nossos, que a gente precisa acolher os nossos em meio a toda uma situação de barbárie, de desumanização que as prisões produzem na vida dos nossos e essa relação, ela é intrínseca, né, com a relação à guerra às drogas, porque eles só precisam de um motivo para criminalizar a gente. Sim. E aí hoje eles olham para esse lugar das drogas e o uso da substância para determinados grupos como algo que é criminoso. E quando, na verdade, a gente deveria pensar numa outra chave. É bem isso que você fala do sistema prisional ser uma forma de perpetuação do sistema escravocrata. Até quando a gente pensa nesse modelo da cadeia privatizada, né? Uma forma de monetizar, né? Esse sistema é muito... E é uma coisa que a maioria das pessoas não pensam, né? E parece que vai sendo quase uma desculpa, né? Pra continuar cometendo essa violência e continuar matando e prendendo. Corpos específicos, né? De classe específica. A gente vê nas matérias tanto de morte, né? Na periferia. Grandes centros de uso, assim, né? Igual a Cracolândia, por exemplo, né? Que acaba sendo, aqui em São Paulo, né? Um lugar conhecido. E até pra gente pensar qual é a cara da maior parte? Qual é a cara da Cracolândia? A maioria são pessoas pretas, né? Não, e é muito louco pensar isso, assim, né? A gente tem essas ideias que a gente está trocando hoje, né? Eu gosto sempre de frisar e de apontar nos momentos que a gente está podendo falar sobre, que eles são processos de uma construção coletiva, né? Não é uma ideia que o Fábio traz aqui para trocar uma ideia com vocês hoje, mas é um processo de um longo exercício coletivo que as organizações que eu faço parte vêm desenvolvendo, né? Então, antes de existir Amparar, existia a Amar, que eram as mães da FEBEM, e elas atuam desde 98 nas filas das unidades, conversando com as famílias, acolhendo as famílias, não importando qual seja o tipo de crime que aquela pessoa cometeu, a gente não olha para isso, a gente olha para a pessoa. A gente faz um exercício contrário àquele exercício que a sociedade faz como um todo, sabe? Então, a gente tenta estabelecer uma outra relação. E é muito louco pensar, né? Você trouxe a questão da Craco, assim, e aí a gente olha e a gente volta para os nossos territórios de atuação, Sapopemba, Itaquera, e a gente olha para aqueles lugares como grandes prisões ao céu aberto. E é muito louco pensar isso, assim, porque a prisão, ela é uma resposta das ausências e das violências que o Estado comete com os nossos e com as nossas vidas. Sim. Então, é mais fácil a gente trancar pessoas do que resolver situações como moradia, saneamento básico, educação, transporte. A gente não oferta a possibilidade de cidadania para essas pessoas e aí a gente joga elas dentro de um depósito e aí, a partir disso, se estabelece uma pseudo-relação de cuidado.
Porque eles estão levando essas pessoas, sequestrando essas pessoas para dentro do sistema prisional, como fizeram em África, quando sequestraram as pessoas em África para trazer para o trabalho escravo. E aí eles começam a usar diversas outras chaves. Falam, não, elas vieram para cá para ser reeducadas, reabilitadas, ressocializadas. Aí a gente fala assim, como? Uma pessoa que não teve uma sociabilidade digna, que não conseguiu exercer de fato a sua cidadania, que não houve possibilidade de acessar uma moradia com dignidade, né? E aí você joga essas pessoas dentro desse lugar e aí você mascara, você joga para debaixo do tapete todos os outros problemas e, de alguma forma, responde aquilo que é o anseio da sociedade. A sociedade anseia por punição. E a sociedade ela não anseia por justiça. A sociedade ela anseia por vingança. É muito louco você pensar isso assim, né? Toda vez que eu falo sobre isso, eu fico refletindo sobre esses processos. É muito louco você achar que você vai ensinar alguém a viver em liberdade aprisionando alguém, cara. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Eu tenho uma sobrinha de 10 anos. E eu tô toda hora dialogando com ela sobre. E não faz sentido nenhum, cara. Não faz sentido nenhum. Ela consegue refletir com uma elaboração menor, né? Uma criança de 10 anos que viveu pouco ainda, consegue refletir sobre esses processos. E por que as pessoas que estão aí, que detêm o poder, o monopólio, né, político, econômico, social, não conseguem refletir sobre isso ou não querem refletir sobre isso? E porque são esses corpos, né? São esses corpos que estão sendo violentados, violados, mas historicamente esses corpos sempre ocuparam esse lugar na sociedade. Então são os desajustados, é esse tipo de pessoa que o sistema vai de alguma forma moer, porque o sistema prisional é uma grande máquina de moer gente. É uma forma de higienizar também, que eles acabam tendo também esse lugar do controle do corpo, né? Da pessoa. Acho que você comentou também um pouquinho, né, da Amparar. E aí, acho que a gente quer saber como que funciona a instituição, o que é, né, a Amparar. Como que as pessoas têm acesso a ela, como que busca. Enfim, trazer um pouquinho dessa história também, onde você atua. Tá. A Amparar, ela é um contínuo, né? Um processo contínuo de uma organização que nasce nas portas das unidades da antiga FEBEM, hoje Fundação Casa, que não é Casa de Ninguém, em 1998, final da década de 90, essas mulheres elas estavam com seus filhos em cumprimento de medidas socioeducativas de internação nessa antiga FEBEM ali na região, né, ali na Zona Sul, próximo ao Jabaquara, era a FEBEM da Imigrantes, né? E era um período muito tenebroso nesses espaços, né? Os adolescentes, eles estavam sendo executados ali e era um exercício de uma violência muito alarmante, muito preocupante para as mães que tinham alguém ali no cumprimento de uma medida socioeducativa, que era essa ideia da educação, né? Que eu acho que é uma ideia confusa, né? Você criar essas instituições para educar alguém a partir de ciclos violentos e assombrosos, assim, né? Mas essas mulheres, elas ficavam, né? Elas iam visitar os seus filhos e se dialogavam, né? Entre elas, e aí elas resolveram fazer alguma coisa diante do cenário de extrema violência, que era essa ideia de coletivizar aquela dor individual, que era uma dor individual, mas que elas entendiam que os outros filhos também estavam passando por aquela situação e elas começam a se organizar. Elas começam a se organizar. Eu gosto muito dessa história, assim, né? Que é a história de como a Miriam conhece a Railda, as duas matriarcas da Amparar, assim. Que Railda estava lá entregando um panfletinho escrito à mão, ali de caneta, com o endereço dela e o número do telefone da casa dela. E aí a Miriam pegou aquele papel e ficou ali, né, tipo... E ela falando sobre a situação da unidade prisional, né? Da unidade prisional, não. É uma prisão também, mas uma prisão juvenil, né? Falando ali da FEBEM e tal, aquela situação toda e tal. E aí a Miriam ficou olhando pra ela, assim... É isso, né? A gente quebrada, meio desconfiada. A gente não abraça as primeiras ideias, assim, né? Fica meio... E ela conversando, assim, falando com a Miriam sobre a situação, que precisava, né, se movimentar e levar as coisas. Não existia defensoria, era procuradoria, né, ainda naquele período. Não, que a gente precisa levar as denúncias para a procuradoria, Ministério Público, isso e aquilo. E a Miriam ficou olhando para ela, assim, parou um tempo. Aí perguntou, né, falou, seu filho tá aqui?
Ai, mas seu filho tá por aqui? Onde que tá seu filho e tal? Que não sei o quê, que não sei o quê. Aí ela falou que o filho dela não estava ali. Falou, não, meu filho não tá mais aqui não, ele já saiu e tal. E isso deixou a Miriam muito intrigada, né? Ela falou, mas como assim? Que mulher louca, ela tá aqui, tipo, o filho nem tá aqui. No final de semana, essa mulher tá aqui na porta dessa unidade para, né, tentar trazer essa reflexão e tentar ajudar outras mães. E ela não está sendo diretamente afetada por isso. Então, isso mobilizou e motivou a Miriam a querer conhecer essas outras mães. Falou, nossa, que loucura é essa, né? Tipo... E aí, desde então, elas estão juntas, assim. Desde então, elas continuam caminhando juntas e esses processos passam por esse lugar de continuação, né? Desse lugar de não ruptura, como a gente falou dos processos escravistas e a continuidade da prisão nesse processo. Então, as não rupturas levaram os filhos delas para esse lugar, né? Tiraram eles desse lugar das medidas socioeducativas de internação dentro da antiga FEBEM para o sistema prisional adulto. E aí, elas também migraram para esse lugar, entendendo que era importante continuar na luta e tentando mobilizar outros atores para pensar de alguma forma como reduzir os danos que esse sistema vem causando na vida das famílias e das pessoas diretamente afetadas por esse processo. Quem está vivendo ali a prisão, né? Porque tanto a família quanto a pessoa presa, elas estão sendo afetadas diretamente pelo processo do encarceramento no Brasil. Então, a Amparar, ela surge nesse escopo, assim, né? Aí, 2005 é essa transição da migração, 2004, na verdade, é essa transição da migração da socioeducação para o sistema prisional junto, mas não deixando a socioeducação de lado, assim, é só um complemento, né? Passa a ser uma associação de familiares e amigos de pessoas presas e internos da Fundação Casa. Então, a Amparar, ela está nesse lugar, atuando em 2 territórios mais focalizados, assim, que é Sapopemba e Itaquera. Em Itaquera está a nossa sede. Então, em Itaquera, é o lugar que a gente faz outras articulações com outros movimentos, que a gente faz atendimento, que a gente acolhe as pessoas que chegam lá com denúncias, sejam elas individuais ou coletivas, de tortura no cárcere, mas que chegam lá muito, às vezes, olhando para a situação meramente de um processo criminal, né? E aí a gente tenta desvendar outras formas para dialogar e pensando essas pessoas na sua integralidade, né? Então aí a gente tenta entender quais são as primeiras demandas, mas a partir disso a gente vai estabelecendo outras relações com as políticas da assistência, da educação, como estão os outros filhos, porque a prisão também ela neutraliza as possibilidades de manutenção dos núcleos comunitários e familiares. Então, as pessoas despendem muita energia para aquela pessoa que está presa e, às vezes, as pessoas que estão no entorno, elas vão ficando meio isoladas. Isso vai causando outros problemas, sabe? Sim. Eu acho que é um mecanismo que o Estado quer operar na vida dessas pessoas também. E aí isso vai fragilizando os outros grupos, as outras pessoas que estão envolvidas naquele grupo comunitário e familiar. E aí a gente tenta impulsionar também, né? Acho que a Amparar, ela vem debatendo isso e ampliando essa visão no sentido de que a gente entende que essas pessoas não é só um número, não é só um processo. O Estado condicionou essas pessoas a esse lugar. A gente não quer fazer isso. Sim. A gente quer, de fato, olhar para essa pessoa numa integralidade, olhar para ela como um todo e não olhar para ela a partir de um processo criminal, a partir de uma matrícula ou a partir de um número que foi dado para ela no sistema. As pessoas chegam na Amparar, elas não são um número, elas têm um nome e a gente quer que as pessoas se apresentem como tal e a partir disso a gente começa a estabelecer uma relação de vínculo e vai construindo isso. Em Itaquera, esse é o nosso processo de atuação direta. Em Sapopemba, a gente está atuando diretamente também com o SEDECA Sapopemba, que é um centro de defesa da criança e adolescente. A Mira está lá, né, uma das fundadoras da Amparar está lá como presidenta. Eu também hoje faço parte da diretoria do SEDECA.
Então, esse outro braço para pensar as medidas socioeducativas em um outro lugar, né? Formatando e elaborando outras coisas. Então, a gente também participa de projetos de pesquisa, desenvolve projetos culturais junto, né, com parceiros e outras articulações. A gente está pensando hoje uma pesquisa que é bem interessante e a gente vai trocar bastante com vocês num dado momento, quando a gente tiver mais informações, mais apurada essa pesquisa, que a gente vem discutindo a questão do tráfico como uma das piores formas de trabalho infantil. E aí a nossa dimensão desse lugar é que essas pessoas que estão internadas por conta do tráfico não deveriam estar internadas num cumprimento numa medida de internação, e sim numa medida protetiva. Sim. Só que aí a gente quer construir essa proteção forte dentro das nossas comunidades. Porque também só alterar a chave não modifica a situação na sua materialidade. Sim. Então, se a gente de fato não tem programas de proteção, e quando eu falo programas de proteção, não é esses programas do Estado de proteger, de apartar as pessoas, não. A gente precisa criar mecanismos de proteção fortalecidos para que essas pessoas permaneçam nas suas comunidades e sejam fortalecidas nas suas comunidades. Que quando a gente aparta as pessoas da comunidade para garantir proteção para essas pessoas, a gente está fazendo um movimento totalmente contrário daquilo que de fato deveria ser proteção. A proteção é estar no meio dos seus, é conseguir conviver com os seus e estabelecer uma relação direta de cuidado com os seus. Então é um exercício que a gente tem feito e algumas outras coisas assim. Então a Amparar ela é uma grande articulação em âmbito nacional e internacional, pensando cuidado e no momento que a gente se esbarrou aí pelos caminhos com a Edilei, a gente falou tem tudo a ver com o que a gente faz, com o que a gente troca e é isso. Nós somos redutores de danos também, dentro dessa perspectiva que a gente acredita. Até porque a redução de danos, ela não é só sobre o uso, né? É sobre tudo isso que você colocou. Sobre esse como pode dizer? O afetar, né? O ser afetado por essa política de droga, pelo Estado, pela política de morte, porque eu acho que é isso também, né? O direito à não vida. Porque parece que todas essas práticas reduzem as pessoas a um número, né? A uma estatística. E a partir do momento que a pessoa ela fica com esse número sobreposto, não tem para que o Estado pensar nela como uma pessoa humana, né? Acho que o trabalho da redução de danos é esse, né? De que a pessoa, ela retome a humanidade dela e aí é isso, pensa nas subjetividades, né? Que vão para além do uso de substâncias. A gente quer saber quais as diferenças entre legalização e... Me ajuda. Descriminalização. E se isso vai resolver o problema das guerras às drogas, ou não. Eu acho que a gente avança a todo momento que a sociedade para pensar em descriminalizar condutas. Isso para nós é um avanço. E, ao mesmo tempo, é um retrocesso quando a gente fica parado em processos que abrem para uma discussão de pensar... Que eu acho que é isso, assim. Acho que, para além de pensar as substâncias, precisamos pensar as pessoas. E aí eu acredito muito que a gente precisa avançar num debate para a legalização de todas as drogas. Porque aí a gente vai estabelecer uma relação direta com a descriminalização das condutas. Acho que uma coisa não está descolada da outra, assim, sabe? Eu acho que é um debate porque a gente precisa pensar, sei lá. Eu estava numa quebrada agora, ali no Jardim São Luís... E agora voltei aqui para o centro. E aí eu sinto que em determinados territórios a legalização já chegou. Sim. Ela já chegou, ela já é presente, as pessoas conseguem estabelecer uma outra relação com as substâncias. E o que me pega muito nessa ideia de legalização e do uso recreativo, que eu acho que é um outro debate, que é essa ideia assim, tipo... Cara, a expansão da consciência, ela parte de um lugar, de uma perspectiva, daquilo que nós acreditamos que é isso, assim. Se isso for a única possibilidade de recreação que você está fazendo, isso é um problema.
Então, se a gente, se a gente tem uma outra possibilidade de expansão da consciência para além da substância, a gente está se desenvolvendo na nossa condição humana. Sim. E eu acho que é isso que eles querem tirar da gente. É a possibilidade do nosso desenvolvimento na nossa condição humana. É muito louco isso, assim, porque a gente fica numa chave e aí a gente vai ser criminalizado. Os corpos, determinados corpos vão ser criminalizados e outros corpos não. Outros corpos vão poder fazer o uso legal de determinadas substâncias, outros corpos não. E aí a gente precisa tentar conectar essas chaves e falar, porra, não é isso que a gente quer. O debate está para além disso. O debate está para além disso. Sim. E é muito difícil a gente exigir dos nossos algozes que eles devolvam nossa humanidade. Então a gente vai ter que lutar para esse exercício. E esse exercício ele é um exercício contínuo. Ele é um exercício contínuo. Eu sou uma pessoa que passei pelo cárcere 3 anos e aprendi muito lá. Eu sou fruto desse construto também, sabe? Eu acho que é isso, assim. Às vezes, quando a gente aparta as nossas experiências dolorosas da nossa experiência de humanidade, isso também é um mecanismo de fazer com que a gente não se reconheça enquanto humano. Porque enquanto humano a gente sangra, a gente chora, a gente sente dor, a gente também se alegra, a gente se motiva para um monte de outras coisas. A gente tem sonhos, perspectivas. E na maioria das vezes existe um mecanismo para querer neutralizar as nossas experiências, sejam elas positivas ou não, para nos colocar num lugar de tipo... Sabe, você vira uma referência meio polarizada, assim. Esses dias eu fui, né, chamado para dar uma aula na Faculdade de Saúde Pública da USP, né, mano? Aí você chega naquele lugar, tá lá, Instituto Higienista, Instituto Higiene. Nossa, é terrível, porque se você conhece... É isso, assim, quando você conhece a história, Sim. Isso machuca, mano. E eu cheguei lá para dar uma aula para graduandos sanitaristas daquele espaço. E eu cheguei ali e falei, nossa, o que eu vou falar? E a encomenda era para falar sobre encarceramento em massa e necropolítica. Eu falei, puta, fudeu, mano. Falei, tá tudo aqui, mano. Eu sentei ali na entrada da universidade, fiquei olhando assim, os pilares, né, a toda a arquitetura construção, daquele né? lugar e eu ali, sabe, sentindo o ranger dos dentes ali, tudo que foi produzido ali, eu fiquei lembrando das ideias lá do Conde de Gobineau com Nina Rodrigues, da medição dos nossos crânios para atestar que nós éramos sujeitos propensos a ser criminosos. Eu fiquei olhando para tudo isso e eu tava entrando dentro daquele lugar, cara. Era meio que ser, tipo, era um rato entrando na ratoeira pra pegar um pedaço de queijo lá, sabendo que você ia pegar o pedaço de queijo e pá. E eles iam... E aí eu fiquei pensando nas estratégias, bolando um plano. Tipo, eu falei, mano, o que eu trago aqui? E começou muito, muito ruim, assim, a ideia, assim. Porque eu cheguei e aí a professora me apresentou como alguém que tinha passado pelo cárcere, sobrevivente e tal. E na maioria das vezes eu não me apresento assim. A gente tá batendo um papo aqui e a ideia chegou aqui eu falei. Sim. Porque isso é sobre a minha vida, mano. Eu não sou esse número também. E eu quero me apresentar da forma que eu quiser me apresentar, mano. Se eu acordar hoje e amanhã, depois da manhã, e quiser falar que é isso, é isso. Se não, se eu quiser só falar, não, sou só o Fabinho e tal. E eu mantenho essas relações com as pessoas, né? Aqui eu tô de boa, tô em casa. Então aqui eu sou o Fabinho, tal. Da hora. Em alguns lugares é isso. Esses dias também lá no Conselho Nacional de Justiça, lá em Brasília, tava lá, senhor Fábio Pereira. É assim que eu quero que aquelas pessoas me reconheçam. Com aqueles juízes, que aquelas pessoas... É o senhor Fábio Pereira. Acabou. A gente não tem uma relação próxima, íntima, a gente não quer isso. Né? A gente quer ser o contraponto desse lugar, inclusive. Sim. E aí a professora me apresentou desse jeito e tal, e eu já fiquei meio... Eu já tava todo meio... Aí ela me apresentou desse jeito, eu já fiquei meio assim. Eu falei, pô, ela quer me reduzir? Será que a ideia é que eu venha aqui dar um testemunho das minhas dores para essa galera que nunca vivenciou isso, sabe? Para olhar para esse lugar e falar, nossa, como você sofreu e você venceu agora, tal. Eu falei, puta, que merda, né, mano? E aí eu fiquei naquela chave, assim, né, mano? Só que é isso, né? Eu tô porra, 10 anos
só falando sobre isso, só estudando sobre isso, acumulando muita coisa e muita troca com muita gente de articulações do mundo todo, dialogando com muita gente sobre isso. E eu falei, pô, vou gastar um pouco isso hoje aqui, mano. Sim. E aí a gente deu uma volta, assim, aí ela queria, né, a ideia, a proposta era para falar sobre necropolítica. Eu falei do processo da construção eugênica na sociedade brasileira. E eu falei que os pilares são fundados dentro daquele lugar. E aí a gente puxou para uma outra chave, assim. Achei que foi muito louco, assim. Aí depois chegou uma parceira, uma amiga minha, Helena Silvestre, ela tava lá no... Ela tá na pós-graduação lá, ela chegou e aí o bagulho foi ficando mais leve e eu fiquei batendo um papo com ela ali, tipo, trocando mesmo, assim como nós tava fazendo agora aqui, tá ligado? Trocando. E aí ficou naquela ideia ali e tal, e achei que foi muito louco, assim. No final do rolê, assim, ela veio... E aí a galera acha que vai alimentar o nosso ego. Nós tá muito preparado para um monte de coisa, assim, tá ligado? Sim. Inclusive, ocupando também um espaço que ele é muito negado. Porque quando você fala sobre essa coisa da expansão da consciência, quando a gente brinca que sem droga não dá para viver, na verdade... É mais uma crítica, porque, na verdade, não dá para viver sem coisas que são próprias à expressividade humana. Ou seja, acesso à arte, acesso à educação, que são coisas que são negadas para a população que é mais impactada pela guerra às drogas. Aí, quando a gente pensa, principalmente, assim, Cracolândia, tipo, as pessoas, elas são proibidas de circular. Sim. Elas são proibidas de ir para a rua de cima, para a rua de baixo, não tem banheiro. Tem vários equipamentos culturais e não podem acessar. Agora o pessoal está acessando graças à iniciativa desses espaços culturais em conjunto com a Edley. Mas enquanto as pessoas elas não têm acesso a essas formas de expansão de consciência, elas vão ter qual? Através do uso de substâncias. E aí fica uma coisa que é muito sem noção, porque... O Estado só permite, através da prática do Estado, esse tipo de expansão de consciência e mesmo assim pune esse tipo de expansão de consciência, né? Eu acho que esse lance que você comentou da faculdade também é uma forma de hackear o sistema meio que por dentro, né? Você vai tendo acesso por dentro e vai hackeando ele também de alguma forma, assim. Quando você fala que a legalização já chegou em alguns lugares, eu penso assim, o pessoal às vezes lá tá falando muito de... drogas muito hypadas. E quando eu falo de cocaína, o pessoal, meu Deus, drogada, meu Deus, ela precisa de ajuda. Por isso, e é mesmo, né? Então tem lugares que a legalização chegou, outras não. Você acha que a legalização, ela vai chegar para todo mundo, de fato? Não, eu acho que nessa sociedade, né, que a gente vive, que é hierarquizada, que se estabelece a partir das desigualdades, né? Que a sociedade capitalista ela é esse lugar combinado e desigual. Eu acho que a legalização ela tende a ser esse lugar de monopólio desse privilégio, né? Acho que isso vai ficar mais acentuado a partir do momento que nós, de fato, vamos conseguir entender, né? Quem tem possibilidades concretas de fazer o seu cultivo, de usar a sua substância de uma forma, né, muito mais tranquila e com menos, sei lá, menos outras substâncias que vão, de alguma forma, fazer com que aquilo fique não como uma substância de fato 100% boa para o uso, em relação a pessoas que vão ter que buscar em um comércio paralelo, em outros lugares, e quanto isso vai alterar o produto, né? A substância como um todo. Então, eu acho que é isso, né? Pensar hoje, né? Quem são as pessoas que consomem, né, substâncias com maior grau de pureza e quem são as pessoas que não consomem ou consomem de uma outra forma. Pensar, né? Vamos pensar a Craco, né? A construção. Eu lembro da década de 90, assim, tá ligado? Quando o crack chega no Brasil mesmo, tal. E aquela ideia, né, do refino, que era o lixo da cocaína, né? E aí eu também lembro da cocaína, 80%, escama de peixe, aquele bagulho todo, e aquela ideia toda, né? Tinha um imaginário de que existia a possibilidade de você acessar um grau de pureza com determinadas substâncias
e um lixo que era para um determinado grupo, né? E isso ganhou muita força, né? Isso se potencializou num nível que hoje a gente vê o cenário, né? Né, das cenas de uso e a gente vê quem tá nas cenas de uso e como isso, né? E pensar hoje as drogas caras, pensar todos esses outros processos, né? E a dificuldade das pessoas entender as coisas, né? Que uma vez eu tava ouvindo um amigo falando sobre maconha sintética. Eu falei, mano, isso não existe, mano. Para com essas ideias. Você tá falando, tipo, vamos estudar um pouquinho, entender qual que é as ideias, porque são formas e mecanismos de você... Eu acho que eu gosto muito de uma linha que os Panteras Negras desenvolvia nos Estados Unidos, assim, em relação à questão das substâncias, assim, tá ligado? Como eram mecanismos para desmantelar toda uma comunidade, assim, como isso foi usado como uma arma, como uma estratégia para desorganizar a possibilidade de uma organização comunitária, assim, de um cuidado comunitário. E eu acho que a gente pode fazer isso, esse cuidado comunitário para o uso das substâncias, tá ligado? Sim. Eu acho que a gente pode construir lugares, espaços seguros. Eu tenho parceiros, eu tenho, né, camaradas, gente que tá em outros corres, analisando e olhando a sociedade a partir de outro lugar. Uma galera de quilombos, remanescentes quilombolas, que hoje têm filhos e que fazem uma outra discussão sobre o uso, tá ligado? Sim. Tipo, não, vai usar aqui em casa, mano. As primeiras experiências precisam ser em espaços seguros, com gente que você se sinta seguro. E aí depois a gente abre para um outro debate, tá ligado? Então, se a gente consegue fazer isso de uma forma mais macro, a gente consegue avançar para pensar, inclusive refletir sobre. Porque a gente faz um esquema de um escambo, a gente vai fazendo as trocas, a gente, eu tenho uma aqui, que é boa, nós temos esse mecanismo aqui, como que a gente vai fazendo? Sim. E a gente vai... Eu tô muito ligado nessa ideia de construir comunidades fortes. E isso é para tudo, tá ligado? Isso é para tudo. Comunidades fortes, a gente consegue exercer muitas outras possibilidades de cidadania, que não são essas cidadanias que são dadas para nós quando chamam a gente para ir. Aí, esse ano tem essa palhaçada de novo aí de votar, né? Então é isso, parece que a cidadania ela é essa porra desse documento, né? De um documentinho, de um papelzinho lá que tá lá o número da sua sessão eleitoral, da zona não sei das quantas. E não é isso, tá ligado? Acho que é um outro exercício. Esse dia nós estava num debate sobre, né, pensar a política de drogas no atual cenário, com vereadoras e com uma galera que colou assim. Eu falei, mano, a gente tá fazendo política desde sempre, desde o dia que nós nasceu, tá ligado? Desde o dia que nós tava lá, num corre lá na quebrada lá pra tentar garantir o leitinho das crianças lá na associação de bairro, ou as mulheres que se movimentam para pensar a economia do lar e a economia ali. As famílias, né, mano? A gente é de um grupo, de uma geração que as nossas mães são muitas pessoas. Sim. São muitas pessoas. É a tia da quebrada ali, é a tia... Eu lembro que quando eu tava nos corre fazendo umas atrapalhadas assim, as notícias das minhas atrapalhadas chegavam antes de mim em casa, assim. Aí eu tomava um couro da minha mãe, assim. Porque fulana viu... E não era essas ideias de fofoca, de tal, não. Era cuidado, mano. Eu vi lá mexendo num carro lá, ele dirige, ele é adolescente, ele não dirige, né? Não tem... que ele tava lá fuçando lá, tentando abrir o carro ali e tal. E aí o bagulho estralava, assim. Mas é muito louco, assim, pensar. Então, as minhas tias são as minhas mães. Sim. Os meus primos são os meus irmãos. E se a gente tem esse senso de comunidade forte, que meu vizinho também é meu irmão, que a minha vizinha também lá, as senhoras, as mais velhas, elas também são as extensões das nossas mães, das nossas tias. A gente cria mecanismos de cuidado e aí é um outro debate, tá ligado? Sim. É um outro debate. E aí é um debate que não vai entrar no cunho moral, tá ligado? Do bem e do mal, não. Porque as pessoas tendem a saber quem você é quando as pessoas te conhecem. E aí alguém pode vir falar alguma merda, tava falando, não, mas eu conheço o Astra, eu sei que é da hora e tal. Sim. E, né, ele é filho de Dona Fulana, não, mas é irmão do... Sabe, acho que você cria uma... E eu acho que isso estabelece uma possibilidade de você fazer uso com segurança, de você pensar outros mecanismos para além daqueles que estão impostos para nós, assim, tá ligado? Que é sempre... deixar a gente à margem e na hora de ofertar qualquer possibilidade pra gente de vida, eles ofertam o mínimo e a gente não quer mais um mínimo, tá ligado? E a gente não quer só pra nós. Sim.
Não é essa ideia de que a favela venceu porque hoje eu tô aqui. A favela não venceu porra nenhuma, mano. Sim. Porque nós tá aqui, nós sabe o preço que nós paga pra estar aqui, mas nós quer todo mundo aqui, mano. Nós quer todo mundo. Nós quer todo mundo aonde as pessoas quiserem estar. Essa ideia, eu cheguei na universidade, agora todo mundo... Não, mano, se você não quiser ir também, foda-se. Não é sobre esse lugar, não é sobre estar, sabe? Mas se você pensa na possibilidade, a gente vai construir isso junto. Porque aí tem uma outra ideia, são ideias de escolhas. A gente não tem escolhas. Sim. E aí a gente precisa criar mecanismos, fortalecendo as nossas comunidades para que a gente tenha escolhas. Inclusive para falar sim ou não. Tá ligado? E nem a gente que vai impor isso ou aquilo para as pessoas. As pessoas precisam ter escolha, mano. Quando as pessoas não têm escolha, as pessoas não têm nada, mano. Mas até que é uma forma de pensar muito diferente do capitalismo, porque é uma forma que enaltece o progresso coletivo, né? Não adianta só a gente conseguir ascender se a nossa comunidade, se os nossos também não conseguem, né? Só vai valer a pena se todo mundo estiver bem. A gente só vai estar bem quando todo mundo estiver bem. Sim. É isso. Acho que pontuando esse lugar das drogas, né? Acho que falar um pouco qual que é o atual cenário, né? Da política de droga aqui no Brasil. Acho que elaborar um pouquinho pra gente gente ir entendendo também, né? Que veio também esse lugar da votação, da maconha e tal. Mas qual que é a atual política que a gente tem hoje no Brasil? Na prática. Na prática, Na prática, ela continua sendo uma política de morte, né? Ela continua sendo uma política de controle dos nossos corpos. E ela se estabelece num lugar muito, muito esquisito pra nós, assim, né, mano? Porque é isso, né? A votação do STF, né? E as argumentações, né? E se você vai lendo os votos dos magistrados, né? Das vossas excelências e tal, você fica assim, fala, mano, o que essa galera tá falando, mano? Sim. Porque eles partem de um lugar muito fantasioso, assim. Parece o mundo dos Smurfs, assim, tá ligado? Parece que não é real, assim. Você fica assim, você fala, caralho, mano, o que essa galera tá falando? Só que aí eu sempre volto nessa chave de pensar esse lugar da nossa atuação mesmo, sabe? Da nossa prática mesmo, nossa prática política, assim. Sim. Porque juízes, eles não leem processos, eles leem pessoas. Logo, quando eles se juntam, quando tem um monte de juiz pensando esses lugares para decidir sobre leis que vão afetar a vida de muitas pessoas, eles estão nesse contexto, mano. Uhum. E aí tem um jogo muito de narrativas, de uma nova gramática, só que vai passando desapercebido da nossa dimensão política e da nossa compreensão, né, mano? E é muito louco, assim, porque o STF, né? Vamos pensar antes, né? Antes da votação sobre a questão da maconha no STF, o STF, há uns anos atrás, ele já entendeu o sistema prisional como um estado inconstitucional de coisas. Isso é muito louco, assim, porque o termo é bonito, né, mano? Porque a gente vive numa democracia, tudo aquilo que é inconstitucional foge da lógica constitucional da democracia, do Estado de Direito. Só que, ora bolas, isso não é o suficiente para você desmantelar esse sistema. Você entende que aquele é um lugar inconstitucional, que aquele lugar é um lugar de produção de morte, e mesmo assim você deixa aquelas pessoas para morrer naquele lugar. A votação é algo muito semelhante a essa ideia, de que a gente sabe o que a guerra às drogas tem produzido nesse cenário de morte, nesse cenário de inconstitucionalidade, de insalubridade, mas mesmo assim a gente faz todo um jogo e estabelece uma votação para, de alguma forma, falar que somos democráticos. E aí, de novo, a gente está num movimento de pensar a norma a partir da substância e não das pessoas. Sim. Porque em 2006, essa política de drogas que estabelece as diferenciações de usuário para traficantes era justamente nesse lugar, assim, tá ligado? Só que estava muito mascarada e muito maquiada. E um setor progressista acreditou naquele período que era um avanço essa ideia. Que essa ideia era um avanço. Então, agora não é mais o artigo 12, é o artigo 33, porque antes tinha um artigo 16, que era do usuário, aí você vai fazendo, né, toda uma movimentação para tentar diferenciar. Aí você fala, porra, mas como assim, cara? Quem que determina isso?
Porque quem tá na ponta é o policial que tá prendendo. Uhum. E é ele que vai determinar. E em alguns momentos, esse policial ele vai andar com um kit preparado para prender um suposto traficante que foi buscar um baseado, foi buscar uma cocaína na biqueira. E aí você chega, aí o juiz vai olhar para aquela pessoa que na maioria, né, se parecem com a gente. Sim. Aí vai olhar para aquela pessoa, aquele homem negro, aquela mulher negra, né, aquela pessoa trans, vai olhar para aquela pessoa e falar: não, você é um criminoso, você é um traficante. Aí você fala: não, mas eu só vim buscar um barato aqui para me usar. Não, você é traficante. Ou às vezes essa pessoa tá no corre para outra pessoa. Uhum. Quando eu tava na universidade era um bagulho maluco, assim, porque a galera pedia pra uma galera ali do entorno da faculdade fazer um corre para buscar um barato para eles lá, tal. E aí essa era a ideia, né? Numa universidade pública, né? Com ensino, pesquisa e extensão. A extensão para alguns corpos naquele território da Universidade Federal de São Paulo era fazer o corre para pegar a substância para um estudante. Essa era a relação de extensão de uma universidade pública. Uhum. E aí um dia, eu meio ranzinza, chato pra caralho, assim, um dia eu falei: mano, você tem noção que quando uma pessoa some, uma pessoa que tá fazendo um corre pra você, pra trazer um barato pra você, ela some, você tem noção de onde essa pessoa foi? Você acha que essa pessoa foi pra Disney? Porque vocês vão pra Disney nas férias, né? Vão pra Europa. Você acha que essas pessoas estão lá na Disney brincando com o Mickey? Então, qual que é a ideia, mano? Onde você acha que essas pessoas estão, mano? Aí as pessoas ficam, tipo... Rola aquela ideia do grilo, né? Uhum. Aí as pessoas ficam ali, tipo... Mas passa rápido, assim. 2 minutos, passa. Sim. E aí você fica ali, né? Tentando refletir com uma galera que não tá afim de refletir sobre... Porque não, pra eles não é um problema deles. Uhum. E eu ia falar: não, é um problema de todo mundo, mano. É um problema de todo mundo. Para você fazer o seu uso recreativo, seguro, tranquilo, dentro dessa porra dessa universidade, alguém tá pagando um preço ali e você precisa tentar conectar essas ideias, mano. Tá ligado? E aí você faz um movimento que é um movimento contrário. E essa perspectiva política para pensar o debate sobre as drogas, ela vai sempre ser uma perspectiva moralista. Porque essa galera, ela tá nessa chave dos costumes, ela tá nessa chave. Sim. E a gente que tá no outro campo, defendendo um outro debate, às vezes a gente tá num lugar que a gente para e tenta, tipo... Ah, mas é importante fazer o debate. Porra, é importante fazer o debate. Mas acho que é mais importante a gente tentar estabelecer lugares seguros para os nossos conseguirem fazer o uso do que quiserem, independente de lei ou não, tá ligado? Sim. Porque é como construir mesmo, assim, construir possibilidades de se aquilombar, mas dentro de uma possibilidade concreta, sem esse fetiche do aquilombamento, mas essas comunidades, elas já existem, mano. Sim. A gente precisa chegar e entender no que a gente pode contribuir para que esses processos aconteçam, para além das decisões do Supremo Tribunal Federal. Né? Porque esses mecanismos são mecanismos de manutenção da ordem. Não são mecanismos para romper com a ordem. E a ordem é criminalizar pessoas pretas, pessoas divergentes desse cenário que não se encaixam com esse modelo de sociedade que foi desenhada. Sim. Nós não nos encaixamos nesse modelo de sociedade que foi desenhada. Existia um plano para que a gente não existisse, inclusive. Sim. A gente estamos em 2024. Há menos de um século, pessoas pensaram em um plano em que a gente não existiria mais. Pessoas como nós não existiriam mais aqui. Por isso teve todo o processo da imigração, de trazer outros corpos para cá, para que o Brasil fosse um outro modelo de sociedade, não esse. E eles se fuderam, porque eles deu muito errado o bagulho, e nós tá aqui, mano. Sim. E nós tá aqui, e nós vai continuar aqui, incomodando e pensando em um lugar que eles não querem que a gente pense. Vocês fazem política, a gente faz política, e se a gente juntar as nossas perspectivas políticas, isso é muito mais potente do que eleger um prefeito, um governador, um presidente, que vai só continuar seguindo o jogo. Sim. Tá dado, mano. E a gente fica nessas ideias, assim, do menos pior, tá ligado? Isso não é redução de danos. A gente precisa entender que isso não é redução de danos. Eleger alguém
que vai estabelecer uma política de morte para nós e vai determinar de que forma que a gente vai morrer, é como se a gente falasse, ó, a gente não quer morrer com uma bala de 12, mas a gente vai morrer com uma bala de 3/8. Sim. A gente não quer morrer queimado e a gente vai morrer esfaqueado. Porque no cenário atual, o processo conjuntural político do Brasil é o mesmo. E essas figuras, elas vão mudando conforme... Elas vão dançando conforme a música, tá ligado? Mas essa música não é a música da hora que a gente quer dançar. Não é um baile da hora que nós quer colar, tá ligado? Sim. Acho que é importante a gente fazer essas conexões para poder avançar e construir uma perspectiva de política de drogas que a gente acredita. E aí a gente só vai, de fato, construir essa política se a gente sentar lá com a galera que tá lá nas zonas de uso, que tá nas quebradas, que tá nas comunidades terapêuticas tomando remédio pra caralho e que tá lá, sabe? São esses espaços que a gente vai construir uma outra política. Não vai ser o STF que vai construir uma política que vai, de fato, nos alcançar, tá ligado? Sim. Isso, falando no STF, né? O que, na sua opinião, mudou de fato com a decisão do STF? Como essa decisão, qual o impacto que ela gera, assim, para as pessoas pretas? Cara, eu só vou acreditar, de fato, que ela tem um impacto real, assim, quando a gente começar a reparar os danos que a prisão causou na vida dessas pessoas. Se a gente conseguir fazer, de fato, uma listagem de quem foram as pessoas que foram presas com aquela quantidade de substância e como isso pode ser revertido para que, de fato, o Estado seja responsabilizado. O STF está com um plano aí da pena justa, né? E ele determinou, por conta dessa tese do Estado inconstitucional de coisas, eles determinaram que os estados devem minorar a situação do sistema prisional, né, de cada federação, né? Cada estado, cada governador tem essa responsabilidade. O termo é ruim, cara. Minorar é diminuir aquilo que tá ruim, não é melhorar. E é impossível, uma máquina de moer gente como o sistema prisional, é impossível que a gente construa uma política penitenciária humanizada, porque a ideia do sistema prisional é uma ideia de desumanizar pessoas. Sim. É uma ideia de paralisar corpos, de determinar, né, situações de tortura. O sistema, ele legaliza a tortura. Esse é o ponto. Né? Vamos falar de legalização que está em voga aí hoje no Brasil. O sistema prisional, ele legaliza a tortura. Aí a gente volta para essa chave, para pensar que existe uma determinação do Supremo Tribunal Federal para minorar a situação do sistema prisional. E aí, essas coisas estão conectadas, né? A ideia da política de drogas, da quantidade, para pensar a reparação, né? Com a quantidade X das pessoas, né? Não, é isso. Elas não vão ser presas como traficantes, porque elas estão portando essa quantidade, tal. Tá, mas como isso chega na ponta mesmo? Como que chega? Quando você tá com essa quantidade X na quebrada, será que dá pra nós chegar numas ideias com polícia e falar, não, ó, sacar do celular, a gente pode andar com um documento, né? A gente pode andar com a decisão do STF, tá ligado? A gente dobra ela, faz um esquema, emplastifica ela, faz um esquema tal. A gente pode andar com a decisão do STF no bolso, mano. Os caras vão rasgar, vai quebrar nós e vai falar, mano, se fuder, caralho, você... Ainda é capaz de colocar mais coisa pra você, tipo... Tá ligado? Então é importante a gente ter essa consciência, assim. Diferente dos outros lugares que a gente já falou que tá legalizado, que isso tem um outro peso. Sim. Isso tem outro peso. A galera vai até andar com a balança de precisão na mochila, se for o caso. Que se os caras virem em paz, enquadrar, você já saca, né? Falar, ó, tá aqui a quantidade exata que o STF determinou que eu posso usar. E acabou as ideias. E na maioria das vezes nem vai precisar apresentar ou argumentar nada. Tá ligado? É capaz do policial oferecer uma seda ainda. Não, toma uma seda aqui pra você. Mas aí você fala de uma coisa que é muito interessante, que às vezes o próprio agente policial é o juiz. Na grande maioria das vezes, na grande maioria. Né? Coisa muito... É muito louco. Você tem um poder de decisão que quando chega diante do juiz, mano,
Porque é aquela ideia que nós falou lá atrás. Juiz não lê processo, lê pessoas. É quando chega diante do juiz, mano, se aquela pessoa não é parecida com os amiguinhos do filho dele que vai pra Disney, fudeu, mano. Já era. Vai olhar pra você e falar, não, você não é uma pessoa legal. Porque você pode ver as decisões judiciais. Quando acontece algum grande caso emblemático, um grande caso midiático, de que alguém da alta sociedade é pego com drogas, ou alguma coisa acontece, mano, é outra ideia. É outra ideia. Teve uma juíza que foi levar, que pegou o filho dela na cadeia. Teve autorização para pegar o filho dela na cadeia e levar para uma comunidade terapêutica, para uma clínica. E o cara tava portando quilos de substâncias, armas e a porra toda. E ela teve essa autorização. Isso é uma autorização que ela é dada muito antes do juiz assinar o bagulho. Sim. E essa que é a chave que a gente, às vezes... E aí a gente olha para essas cortes, para esses tribunais... Porque é isso, mano. A justiça vai ser feita entre a gente, mano. A gente já comentou um pouco, né, também desse lugar da família, que são outras pessoas que acabam sendo também atingida pela política às drogas, né? E aí eu acho que a nossa pergunta aqui agora é perguntar assim... Como que a guerra às drogas atinge as pessoas que não fazem uso da substância, assim? Pessoas que, pensando nesse lugar da droga ilegal, né? Tipo, porque o uso a droga, a gente tá aí consumindo a tela de celular, açúcar, café, igual a gente comentou. Mas pensando nesse lugar do consumo de droga, né? Como que as pessoas que não fazem esse uso também são atingidas pela essa política? Acho que passa por um lugar do não cuidado de uma forma geral, né? Porque é isso, assim. Pensar que as famílias, elas estão sobrecarregadas num processo de manutenção da sua própria subsistência e subsistência dos seus, né? E aí é isso, né? Na sua maioria, mães solos que estão num corre para fazer um monte de outras coisas e envoltas a diversas questões. E aí os filhos, as filhas estão, né, mais soltos e aí, sei lá, não tem uma rede, né, uma rede comunitária fortalecida para fazer um outro diálogo para que essas pessoas possam ter o acesso às substâncias em um determinado período das suas vidas, mas fazendo ela em um cuidado que não é isso, né? A gente é atravessado pelo uso das substâncias num exercício para lidar com as nossas dores, com as nossas frustrações. Nunca é, na maioria das vezes, nunca é por uma expansão de consciência. Só quando a gente tem, de fato, toma a consciência de um outro processo, que a gente se achega a grupos, né, como vocês e como outros grupos que tá fazendo essa discussão, é que a gente tem uma possibilidade de fazer um uso, de fato, num outro campo, num outro cenário, e isso estabelece uma outra relação com a substância, né, com as drogas, porque é isso, não é a relação com a substância, é a relação com as pessoas e com o mundo. Sim. Então as famílias, elas estão sendo afetadas pelos processos de desigualdade que atravessam elas na dinâmica do cotidiano do mundo, das suas vidas, das ausências de políticas públicas efetivas para garantir possibilidades concretas para que essas famílias possam chegar em casa e dialogar sobre diversas coisas. E aí, se você não consegue, você tá num corre maluco, você, às vezes, né, mano, é isso, mano. É isso. Minha mãe, o contato que eu tive com ela na minha adolescência era muito pouco, assim, porque ela tinha que trampar em 2 empregos para dar conta de alimentar 6 filhos, e sozinha, tá ligado? Sim. E aí, quando ela traz as irmãs da Bahia, que ela tenta fortalecer e criar essa rede, né, comunitária fortalecida, familiar, a partir de um outro processo, todas as minhas tias também vão passar por processos de violência com seus companheiros. E aí elas vão fazer esse exercício, né, de serem as matriarcas e conduzirem todos esses processos. Mas é muito pesado, tá ligado? Sim. E não dá pra ficar romantizando essas ideias, tá ligado? Tipo, é um bagulho, é violento pra caralho, assim, e aí a gente entende, assim, porque muitos de nós se envolveu com o uso abusivo e problemático de substâncias, tá ligado? Porque a gente foi atravessado por muitas outras coisas que foram ausentes e porque tava todo mundo num corre maluco pra pensar uma outra dinâmica, porque aquilo era o cuidado.
E é isso que... Não dá pra falar que isso é ausência de cuidado, tá ligado? Uma mãe que sai e tá lá se fudendo em 2 empregos e não consegue dar um beijo num filho de boa noite, assim, porque quando chega, um é que tá dormindo e quando ela sai, é pra colocar numa perua pra levar até a escola e deixar lá. E de lá, da escola, ele vai pra um outro espaço, interaulas, um CCA, ou coisas do tipo. É pensar nisso, assim, tá ligado? É pensar que as dinâmicas da vida que essa pessoa tá atravessando nesse momento faz com que ela não consiga elaborar uma possibilidade efetiva de que o seu filho ou a sua filha pode fazer uso de substâncias de uma forma, sabe, cuidada, de uma forma... Porque também ela vai olhar pra isso num lugar endemonizado, assim, tá ligado? Porque é isso, porque é o que ela tem de elaboração Sim. sobre. Então é muito louco, assim, porque a gente tenta fazer esse debate na Amparara, assim, com familiares, assim, que perderam seus filhos assassinados pela polícia porque tava ali na biqueira, né, no varejo, porque tá tirando um montão de cadeia, porque tava, né, foi buscar um barato e daqui a pouco... Ou porque tava ali mesmo, não corre e tal. Então é muito louco, assim, né? E aí a gente tenta sempre falar pra elas essas ideias aí. O problema não é a droga, mano. O problema é a droga de vida que foi imposta pra nós e a gente não reflete pra além disso. Então a gente precisa também encontrar... É meio que você precisa encontrar um algoz. Você precisa... As pessoas, pra, inclusive, continuarem vivas, continuarem acreditando que pode mudar o bagulho, elas precisam encontrar algo que é responsável, e na maioria das vezes não é esse sistema. Porque esse sistema ele vai cauterizando a nossa mente de uma forma que a gente acha que tá incluído no bagulho, assim, que a gente nem acha que... Mas né? É que nem a mesma ideia, assim, né? Eu acho mó engraçado quando as pessoas vêm numa ideia de tipo, não, mas eu pago impostos e eu tenho direito, que não sei o quê, que não sei o quê. Uma vez uma companheira veio nessas ideias, assim, né? Alguém falou pra ela que, tipo, que as pessoas na prisão viviam super bem, que estavam lá, né, comendo do bom e do melhor, tal, com o nosso dinheiro. Aí ela falou assim pra companheira, não, com o nosso dinheiro, esse pessoal... E ela nem sabia que a moça tinha um irmão preso. Aí a moça chegou nela assim e falou, deixa eu falar um negócio pra vocês estão pagando mal pra caralho, mano. Vocês estão pagando muito mal, o dinheiro de vocês não... Vocês precisam ir reclamar com o Estado, porque o dinheiro que vocês acham que estão pagando para essas pessoas viverem bem no sistema prisional, eles estão desviando para outro lugar, porque a galera tá comendo rangazeiro, porque a galera não tem um chuveiro quente para tomar banho, porque pessoas morrem de tuberculose, uma doença facilmente tratada aqui. Sim. Tá ligado? Eu falei, vocês estão pagando mal, mano. Vocês estão sendo enganados, porque acho que é esse exercício, né? Se você não faz um contraponto para as pessoas refletirem sobre esse lugar... Porque esse lugar, ele é um calabouço, mano. Ele é aquele porão, sabe? Aquele... Todo mundo tem, né? Eu também tenho. Sabe aquele porão que eu guardo todas as minhas sujeiras, todas as minhas as merda e tal? Tá lá, mano. As 7 chaves. E dificilmente eu vou abrir isso. Esse é o sistema prisional no Brasil, tá ligado? Tá lá, escondido. É aquele jardim secreto que tá ali, que ninguém entra. Que já contaram uma história que se você chegar lá vai ter um monstro gigante e tal. E aí você deixa lá de lado e não quer falar sobre isso, sabe? Então pensar essa ideia de quanto isso afeta as famílias é pensar que a gente precisa, primeiro de tudo, é quando, assim, sei lá, o nosso exercício político na Amparara, assim, tá ligado? Quando as famílias chegam lá, a primeira coisa que a gente faz é abraçar elas lá, mano. Às vezes é só isso, tá ligado? Sim. E tem um resultado incrível, assim, sabe? Tipo, a pessoa chega lá e tipo, pô, tô 5 anos sem ver meu filho, porque meu filho tá preso, tá longe, e eu não tenho dinheiro pra porra nenhuma, e eu não tenho... Aí a gente não vai chegar lá, tipo, não, vou prometer isso, porque você vai... Sim. Não, tipo, vem cá, mano. Vem cá e acho que é um bagulho que é importante pra caralho, assim, pra mim. E acho que faz muito sentido, assim. Tirar esse lugar da culpa, assim, tá ligado? Falar pra ela, não foi culpa sua, mano. É esse sistema que quer matar nós, que tá fudendo nós a vida toda, assim. Não foi culpa sua, mano. Você não errou. Esquece essas ideias que você errou com seu filho, você errou com a sua filha e isso levou ela pra esse lugar. Esquece essas ideias, mano. Sim.
Esquece essas ideias, porque essas ideias é as ideias que eles querem usar pra paralisar nós, tá ligado? Pra tentar mover uma ação contrária a isso. Porque às vezes a gente fica tão envergonhado de alguns processos que a gente deixa aquela pessoa de lado e acha que se deixar ela de lado, talvez a gente não sangre tanto, não sofra tanto. E quando na verdade é um processo contínuo que a gente precisa construir junto. E a gente só vai buscar, tá ligado? Talvez a gente não tenha a resposta, assim. Mas acho que tem uma ideia de que a gente tá afetado com isso, tá ligado? Eu acho que é o que move a gente a acordar e continuar no corre e continuar acreditando que essa porra vai mudar, tá ligado? Sim. Sim. Quando a gente começa a se aprofundar mais, assim, na redução de danos, a gente vê que o problema de uso de substâncias geralmente é a cereja do bolo. Geralmente, por exemplo, tomando como exemplo de novo a Cracolândia, as pessoas que veem a situação de fora tendem a achar que a pessoa tá lá único e exclusivamente por conta de uso de substância. A gente sabe que é por conta de toda uma trajetória de vida e uma coisa sistematizada que aí, tipo, que já espera da pessoa, muito antes dela nascer, que ela já esteja naquele lugar, né? E aí o uso de substância só vai e também isso é uma coisa que já é esperada. Por exemplo, a maior parte das mulheres que estão na Cracolândia é por conta de abuso dentro da família ou nas comunidades, assim. Então é quase como um suicídio social. Mas é uma coisa que a gente sabe porque a gente está lidando na prática com o trabalho. Você acha... Só que é isso. É uma consequência que ela é usada como causa e usada para justificar todas essas atrocidades por conta do Estado. Mas você acha que quem não está lidando diariamente com esse trabalho tem noção disso? Você acha que passa pela cabeça das pessoas que o uso das substâncias é um problema que vai vir muito depois na vida da pessoa e que ele vai ser usado como justificativa para todos os outros problemas? Não. Mas aí acho que cabe a nós, assim, que tá nesse corre, é poder propagar isso. Sabe, eu acho que é tentar de alguma forma desvendar os nossos, porque eles estão, às vezes, cegados por coisas que... Porque é muito foda, né? Como que a gente concorre, né, com a mídia, essa grande mídia que tá dentro das casas de todo mundo, assim. Sim. E às vezes a gente faz um papo ali na Amparara, em alguns outros espaços que a gente tá de 2 horas ali, que a pessoa até absorve, reflete sobre, mas ela passa 10 horas do dia dela recebendo uma contra-informação sobre uma determinada situação que vai alimentando ela de um lugar muito, muito perverso, né? Eu acho que a tarefa é que a gente continue falando sobre isso. Acho que esse podcast, assim, tá ligado? Eu aceitei de estar aqui com vocês porque, mano, eu gosto muito de vocês, assim, de uma forma geral, assim. Acho que pra mim vocês são uma referência bem foda, bem importante. E eu quero continuar caminhando junto com vocês durante o tempo que eu tiver andando sobre essa terra aqui. Mas essa é uma das formas, né, mano? Você criar um podcast que vai chegar e vai alcançar um maior número de pessoas. A gente conseguir a gente divulgar isso. A gente retomar a prática lá atrás de como a Miriam conheceu a Railda, de entregar um panfleto e de falar pras pessoas, é isso, né, mano? Hoje eu não faço uso de substâncias ilícitas, tá ligado? Mas tô aqui trocando uma ideia sobre, porque eu acho que é importante, porque eu também já fiz, porque eu também já caminhei para um outro lugar e não é um lugar de patologizar ninguém, não é um lugar de demonizar o bagulho, tá ligado? É um lugar de colar, sentar junto, de trocar ideia, de falar, tá tudo bem, mano. Eu lembro que eu tava morando na Santa Cecília um tempo atrás e eu sou essa pessoa que sai falando com os cachorros na rua, com todo mundo, assim. Aí eu já tinha 3 parceiras, assim, na rua, assim, tipo, uma galera que tava mangueando, assim, nos farol, uma galera que tava nos corre, assim, tal. E eu comecei a me ligar num movimento, assim, né, mano, tipo... De quanto a galera não tava bebendo água nesses rolês, assim. E eu indo pra academia, eu comecei a me ligar nos bagulho. Eu comprei uma garrafa de 1,5 litro. Eu ia pra academia, e essas pessoas que eu tava ali já mantendo uma relação, construindo um vínculo, toda vez que eu voltava da academia, eu deixava água lá com eles lá, mano.
Sim. Mano, uma água aqui, tem que tomar água, caralho, é importante e tal, que não sei o quê. Então são coisas que você vai fazendo, assim, e tem que ser práticas corriqueiras da nossa vida, tá ligado? Sim. Tipo, e é muito foda morar no centro. Eu volto pro centro, assim, me dá uma angústia, assim, porque eu vejo um monte de pessoas jogadas assim, e eu fico dá um desespero, assim, tá ligado? Tipo, só que é isso, né, mano? São pequenas ações, uma prática de trocar ideia, mano. Às vezes, bom dia, né? de um De bom olhar. dia, de olhar para as pessoas. As pessoas, elas se sentem invisibilizadas, elas são invisíveis nesse cenário, mano. Parece que elas são figurantes de um cenário de um circo de horror, assim, tá ligado? E aí você precisa trazer pra um lugar de falar, não, mano, você é, né, você é meu parceiro, você é minha parceira, caralho. Às vezes nós tava voltando de um rolê ali também, aí o cara tava passando assim, aí tava uma luz, eu tava morando perto da Porto Seguro, ali na Santa Cecília, ali naquela região ali e tal. E aí tava uma luz azul assim, eu tava passando com uma blusa azul e tava com uma sacola de blusa que eu ia doar eu ia passar em algum lugar e ia deixar, assim, no metrô, em algum bagulho, assim, Sim. tá ligado? E aí eu tava assim, tipo... E aí um ano veio na minha direção, assim, olhou, aí a luz bateu, assim, aquela luz azul bateu com a blusa que eu tava. Ele falou, nossa, mano, tá radiante hoje, não sei o quê. Começou a trocar uma ideia e nós parou e deu uma atenção, deu uma risada e ficamos ali trocando uma ideia, mano. Porra, mano, você não tem noção do bagulho assim. A gente ficou lá uns 10 minutos batendo um papo lá, falando sobre a vida, sobre um monte de coisa assim. E ele falou, no final assim, tá ligado? Ele me agradeceu assim. Ele falou, caralho, mano, tipo, você parou pra dar uma atenção, mano. Ele falou, caralho, que foda. Tipo, você parou pra dar uma atenção. E aí eu parei naquele momento ali, refleti sobre aquilo que ele tava falando ali. Eu falei, caralho, que foda, mano. Falei, que foda, mano, tipo, que bagulho louco, assim. Aí eu falei, mano, você é a mesma fita, você é que nem eu, caralho. Falei, a única diferença hoje entre eu e você é que eu tô aqui, você tá aqui, mano, mas nós é gente que veio do mesmo lugar, mano. Falei, nós veio do mesmo lugar. Falei, você é meu irmão, caralho. Nós veio do mesmo lugar, mano. Eu tava com aquela sacola, eu já desbaratinei do rolê. Eu dei um salve nele, eu falei, ó, tem 4 blusas aqui, mano. Fica com uma e dá aí mais dessas outras pros parceiros aí. Faz um corre aí, tá frio, tá ligado? Sim. Fortalece mais alguém. Eu falei, tô te fortalecendo aqui, fortalece mais alguém aí que tá no corre, que tá na rua. E eu falei, você é meu irmão, caralho. Aí o mano saiu mó feliz, assim, tá ligado? E eu também fiquei, sabe, aquele processo que você fica mais, que a alma fica mais quentinha, assim, que o coração fica mais, você fica mais assim, você fala, caralho. Sim. Tá tão zoado o bagulho, mas você volta a acreditar, não, sabe? Você volta pra um lugar assim, tipo, você fala, porra, mano, que foda, tipo, é só isso, às vezes é só uma atenção, mas é só olhar pra essas pessoas como elas são, pessoas. Porque às vezes parece que esses políticos ficam confabulando, assim, várias fórmulas muito difíceis, né, assim. E aí o resultado, a prática ela é muito mais simples, né? É olhar como uma pessoa mesmo. Porque parece que estão tratando de um extraterrestre. É um outro lugar. E aí né? esquece que a pessoa tem necessidade básica, tipo tomar água, usar banheiro, né? Sim. Acho que pensando nisso, acho que algumas coisas que você foi pontuando eu vejo muito como uma estratégia de redução de danos, né? O abraço, o olhar, a conversa, a escuta, né? A água, enfim, todo. Eu vou perceber que é isso. Pra mim, a redução de danos ela é muito pelo afeto, né? De eu afetar Pela e ser afetada escuta. pela escuta também, pela convivência, o pela maior vivência. insumo é a escuta. Pelo menos foi o que eu disse pra entrar aqui. Entrou, deu certo. Mas eu concordo, porque quando a gente ouve de fato a outra pessoa, a gente, né, sem ser aquele lugar já pré-estabelecido, e como ser né? escutado, assim, tipo, muda a vida da pessoa, realmente. Sim. É isso, né? Pensar a redução de danos. Você vê a esperança da redução de danos, sei lá, mudar a política de droga ou contribuir para esse cenário atual que a gente tá conversando aqui? Acho que sim, acho que ela tá mudando. A gente tá fazendo, né, mano? Eu acho que a gente tá fazendo. Eu acho que a ideia é isso, né? A gente não precisa politizar os nossos afetos, tá ligado? Acho que os nossos afetos, eles precisam se dar na dinâmica do cotidiano das nossas vidas, assim. Sim.
Então, é com todas as pessoas que eu me envolvo afetivamente. Tipo, a minha rede de afetos, ela tá muito mais... Ela tá para além da minha relação afetiva com a minha companheira ou com a minha mãe. Ela é um campo muito mais vasto. Sim. E essa ideia do cuidado, ela passa por todos esses grupos, assim, tá ligado? Por todos esses grupos, assim, tipo, eu olho pra uma criança na rua, olho pra uma criança em qualquer lugar, da mesma forma que eu olho pra minha sobrinha, mano. E acho que essa é a chave, tá ligado? Tipo, porque senão a gente vai. A gente seleciona, né? Um grupo específico que a gente quer amar mais, quer. E talvez o cenário não seja esse, assim, tá ligado? Acho Sim. que a perspectiva de pensar a redução de danos de uma forma mais ampla é, inclusive, estabelecer conexões diversas, porque somos diversos, né? Não tem essa ideia também de que vamos amar todo mundo igualmente, tá? Porque somos diversos e vamos pensar e vamos também... É isso, né? A gente também vai... A gente precisa também elaborar o nosso ódio também, acho que também... Não é essas ideias, não é o mundo dos Smurfs, que tá tudo bonitinho, tudo azulzinho ali e tal. Então, acho que tem muito mais coisas, né, nesse cenário. Inclusive pra dar um papo, assim, né, mano? Outro dia eu tava num papo com um brother meu que saiu da cadeia e tá há milhão, uns anos, e perdeu a mãe na pandemia. E ele é meu parceiro, meu irmão, eu amo ele de paixão, assim. E eu cheguei num papo e falei, mano, mas você vai morrer, caralho. Falei, no ritmo que você tá aí, tá ligado? Todo mundo vai morrer, né? Mas você tá acelerando o processo, tá ligado? Bora trocar uma ideia, assim, tipo... E de passar lá, tá ligado? Eu falar pra minha companheira, falar, vou dormir hoje lá, que eu preciso trocar uma ideia com ele lá, porque ele tá a milhão, tal, e ele tava lá no rolê com a galera, tal, usando, tal. Eu cheguei, eu fui lá pro espaço que ele tava lá com o pessoal, lá, fazendo bagulho. Fiquei lá um tempo com ele, depois eu troquei uma ideia, falei, tá suave, vamos pra casa, tal, trocar umas ideias. Vamos pra casa, ele chegou lá, tal. A gente pensou num rango, pensamos numa fita e ficamos lá e ele trocando ideia lá, mano. Sim. Tá ligado? Tipo, na madrugada ele saiu, foi fazer o corre dele, depois no outro dia ele voltou e trocou uma ideia comigo. Relação, tá ligado? Ele trocou, falou, Fabinho, desculpa aí, mano, que deixei você dormindo aí. Eu falei, mano, já desculpa pra mim não, caralho. Você é meu irmão, caralho. Falei, eu vim aqui, não vim aqui pra que, tá ligado? Pra ficar te dando sermão ou ficar, não, você tem que... Não vim te amarrar, não vim porra nenhuma, não vim te levar pra uma comunidade terapêutica. Sim. Eu não vim porra nenhuma, eu vim aqui porque você é meu irmão e eu gosto de você, caralho. Gosto de você, não quero perder você, não vou perder você, tá ligado? Eu falei, a gente pode errar, mas a gente não vai errar por omissão, mano. E eu não vou ser omisso na minha relação com você, mano. Tá ligado? Eu não vou ser omisso na minha relação com você. E não vou ficar pagando aqui de sermão de porra nenhuma com você, não, mano. Eu falei, eu te amo, caralho. Eu falei, eu te amo, independente de qualquer fita, mano. Onde você tiver, a condição que você tiver, eu te amo. E eu acho que faz sentido, tá ligado? As pessoas são afetadas por isso. Sim. E acho que isso que pode transformar, acho que essa é a nossa perspectiva de redução de danos. E se a gente conseguir dialogar com essa galera que está aí disputando o legislativo, que está disputando esse cenário, que eles entendam isso, se eles conseguirem entender isso, a gente já vai ter avançado, tá ligado? Porque aí a gente formula a partir de um outro lugar, assim. Porque a política a gente já vem formulando ela. Independente dela estar nos códigos, né, nesse formato jurídico legal que se estabelece os projetos de lei, as leis e a porra toda. Se a gente está num movimento fazendo uma política que se contrapõe a esse sistema que quer desumanizar a gente já está avançando na redução de danos. Acho que nesse sentido a gente está avançando. Eu acho um negócio doido também da redução de danos que vivem, né, nesse mundo capitalista, neoliberal, que é tudo consumo, número. A redução de danos ela é muito oposto, né? Ela vem contramão a isso, porque não é quantidade, né? É qualidade. É, qualidade. Não é a quantidade de pessoas que a gente vai conseguir. Não, é tipo, dentro de 10, se uma, né, conseguir ali, a gente. E ela é muito prática, né? Até porque tem aquela teoria, né, que uma pessoa atinge 10, sabe? Tipo, que é isso. A gente atinge aqui e a outra pessoa também leva, se refletiu, parar, fez sentido, também leva essa informação pra
outras pessoas de dentro, né? E as coisas vão Acho sendo que suscetíveis. Dá pra ser assim. até uma nova campanha, né? Menos sermão, mais ação. E eu acho que a gente já pode ir terminando de render, eu sabia? Que Hoje bom. não que os outros não tenham rendido, Mas hoje a conversa foi profunda também, Foi assim. profunda. Eu gostei muito. Queria deixar espaço, se você quiser também se divulgar, trazer suas redes sociais, a sua, né, da instituição que você trampa também. O espaço é aberto, acho que esse momento também é da gente ser visto de alguma forma, igual a gente tava falando, sabe? Eu sou meio ruim disso, assim, mas sei lá, né? A gente tem as redes sociais da Amparar, né? Que é o @Amparar. Tem também as redes sociais da Frente Estadual pelo Desencarceramento, que é Desencarcera SP. Tem a Remove, que também é essa rede de familiares na América Latina. E eu sou o Fábio Pereira, tá lá também no Instagram. Acho que seguindo essas redes vai me achar lá também. E tá tudo bem. Chama nós pro samba. Nós gosta de um samba, assim. Gosta do samba, chama nós pro samba, pra trocar umas ideias. É Acho que é isso. massa. É isso, gente. Obrigado por ter acompanhado até aqui. Deixa aqui nos comentários o que vocês Ei, acharam. você tá me silenciando? Queridinho, calma, menos desculpa. pressa. Tá vendo, gente? Ele é muito apressado, ele é assim mesmo. Eu sou assim mesmo. Se você fosse uma prática de redução de danos, qual você seria? Acho que a pausa. A pausa. É. Qual você seria? Acho que... Eu gosto muito do rolê do acolha, não puna. Acho que seria o acolha. E você? Continuaria dormindo. É isso, gente. É o que tem pra hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fala alguma coisa. Não, agora eu tô silenciado. É Obrigada, isso, Fabinho. obrigada. Valeu, obrigado a vocês, gente. Tamo junto. Vamos aí. Tá, escolhe comigo.